Fala comigo. Muito boa noite a todos vocês. Bom fim de sábado. Meio friozinho aqui no sul. Tempo maravilhoso para praticar o futebol. E é sobre isso que eu vou falar. Mas antes disso, eu sou o Rafael Sobes, eu tô aqui no YouTube da 4D TV, que é o nosso canal de YouTube que a gente faz aí muito conteúdo sobre esporte e que vai crescer, gente. Obras estão acontecendo. Isso é o máximo que eu posso dizer. Então, se inscreva no canal, a gente quer chegar a 200 mil inscritos ainda esse ano, a gente sabe que pode, mas a gente precisa que você que esteja aí assistindo e não é inscrito no canal, se inscreva. Faltam poucos, sei lá, uns 500, 600 para a gente bater 170. Então, nos ajudem, principalmente você colorado, porque o vídeo é para você. Grande resultado, que jogo maravilhoso que o Inter fez. Hoje o Inter deu uma aula de futebol, como há muito tempo o Colorado não via, né? Um negócio impressionante. Sorte da camiseta nova? Pode ser. Fernandão, querido, lá do céu iluminando. Pois bem, o Inter viveu um sábado inesquecível que coroa o bom momento do Inter no Campeonato Brasileiro, né? Um jogo que... eu tenho algumas anotações aqui. Um jogo que começou assim... com o Inter pressionando, né? Normal. Mas me chamou a atenção como o Vasco deu o jogo pro Inter na questão de... Não tô tirando o mérito do Inter, longe disso. Deu espaço. Deu espaço. E é tudo que o Inter quer. O jogo do Inter hoje, a grande atuação foi na perfeição do time / pressão / contra-ataque. O Inter já tinha feito um gol, que foi bem anulado, né? Ali do Mercado, que legal ver o Mercado voltar, como ele ajuda, né? O velho Mercado, ele ajuda muito esse time do Inter. E olha só, primeiro gol, o trio. Alejandro, Bernabé e Carboneiro. Aí tu escolhe qual que tu achou que foi melhor. Primeiro lance, o primeiro gol ali com 20 minutos, mais ou menos. O Alejandro fazendo um pivô perfeito. Ele já fez algumas jogadas aí em alguns jogos de pivô que resultaram em gols. Mas nessa ele dá uma casquinha, o Bernabé já entende. Isso é uma coisa que me chamou muita atenção. Que quando um pegava a bola, o outro já tá cortando linha. Passes verticais. E aí, Bernabé acha Carboneiro com meio campo para correr, o Vasco todo aberto, um contra-ataque assim que o Inter queria e o Inter executou muito bem. Coisas importantes, o Carboneiro ele corre se policiando para que lado vem o zagueiro, controlou o tempo todo e fez um gol. A única coisa que eu fico pé da vida é o Carboneiro ter tomado um terceiro amarelo. Não pode tirar a camisa, o cara tá voando, o cara tá para ir para a Copa do Mundo, tá jogando muito bem. E ele tem 2 cartões, ele tira a camiseta e leva o terceiro cartão amarelo. Detalhe, ok? A gente gostaria de vê-lo em campo no próximo jogo, mas não deu. Depois o jogo ficou melhor ainda pro Inter, né? E aí vem a pressão. Tá começando a fazer diferença ter tempo para treinar. Uma semana para treinar, na outra semana um jogo no meio de semana. Isso aí é o equilíbrio perfeito. E aí, numa roubada de bola, Carboneiro, faz Alejandro, faz o meu abraço, que foi exatamente o que aconteceu. Roubada de bola, o Inter em cima, um Vasco perdido, e o Inter fez o segundo gol. Importante, assim, com 23, 24 minutos, o Inter já tinha balançado as redes 3 vezes. 3 vezes. E isso é espetacular. O primeiro gol do Mercado anulado, mas a gente já viu o Inter começar bem em alguns jogos, e não matar. Aí depois vem a desconfiança e outro time ia lá e vencia o jogo. Pois bem, acabou o primeiro tempo, grande atuação, né? Carboneiro, Alejandro e Bernabé, mas eu queria fazer uma menção importante também a Bruno Henrique e Vidiagra. Estão se entendendo muito bem e principalmente mordendo, roubando bola. E quando roubam bola, passes verticais. Isso é confiança. Bora lá. Vamos pro segundo tempo. Eu tenho minhas anotações aqui. Segundo tempo, o Vasco volta um pouquinho melhor, que era questão de obviedade, principalmente com um pouquinho mais de poder de indignação, não de jogo, assim, de evolução, mas pegando mais atento à partida. E aí, com 9 minutos, né, quando o Vasco tentou ter alguma chance, o Antony fez uma defesa numa bola ali, o Vasco querendo ganhar espaço e ganhar confiança de jogo, aí vem um outro contra-ataque, né?
E aí o contra-ataque é maravilhoso. Passe no Alejandro, protege, ele dá no espaço pro Carboneiro, o Carboneiro vai... E o Carboneiro acha o Bernabé. E lembrando, o cara que começa a jogada dentro da área é o Bernabé. Então, assim, é sensacional. É o jogo perfeito, assim. Tudo aconteceu perfeito. Bernabé ainda, no fim das contas, não dominou bem, mas deu um chute cruzado. E eu já falei várias vezes aqui que o Bernabé, ele vai ter chance de gol, porque ele é muito intenso. Ele é muito bom, ele é difícil de ser marcado. E eu falei que quando ele começasse a gostar do gol, cara, ninguém ia parar esse maluco. Então, vida longa, Bernabé, que tu siga assim, e saiu assim aplaudido de pé, com muito merecimento, porque tu jogou muita bola. Aí vem um quarto gol também, uma pressãozinha ali, Bernabé e Alejandro pivô mais uma vez, perfeito no seu pivô, acha o Carboneiro gol. 4, eu falei que ia ser 3-1, tá? Muita gente me criticou, mas com 4-0, caramba, jogo perfeito, espaço, e o Vasco, como eu falei no começo do vídeo, não entendeu, não viu a cor da bola e não entendeu qual era a tática. O Vasco foi presa fácil pro esquema do Inter. Depois o Andrés Gomes fez um gol, que isso é um pecado, né, dentro da atuação, seria perfeito para a torcida do Inter, para os jogadores do Inter, essa atuação perfeita de todo mundo, sem tomar gols, mas não foi possível. Andrés Gomes, o único do Vasco que tentou, foi lá e fez um gol. Depois algumas trocas, por normalidade, assim, o Inter fica um pouquinho mais acuado, mais jogando em contra-ataques, mas aí com características diferentes, jogadores diferentes, e ainda... ficou um pecado, o Vitinho poderia ter feito um gol, né? Depois dos 4-1 ele teve algumas chances, a bola passou perto, então um pecado. O próprio Borré teve uma chance no fim do jogo. E aí o que mostra o contexto todo foi o Cuesta ser expulso. Mostra o quanto o Vasco ficou perdido nesse jogo e o quanto esse jogo é para ser esquecido. Vasco tem que ter muito cuidado, porque se seguir jogando o que jogou hoje, corre sério risco, tá? Eu já vi o Vasco jogar melhor e hoje é um dia para esquecer. Grande domingo para o torcedor colorado, péssimo domingo para o torcedor vascaíno. Para o Inter, já são, sei lá, dos últimos 10 jogos o Inter perdeu só para o Mirassol em casa, e esse jogo dói porque era um jogo que o Inter tinha que vencer, né? E hoje o Inter venceu um jogo de 6 pontos, um jogo importantíssimo. O Inter dorme na primeira página, não sei se dura, mas dorme. Tira uma distância da zona do rebaixamento, claro que tem muita rodada ainda, mas foi uma vitória muito, muito, muito importante. Todo mundo jogou bem, coletivamente bem, time perfeito, o Inter voltando a ser forte dentro de casa, a torcida começa a ganhar confiança dentro de casa. Hoje, como eu falei, jogo de 6 pontos, passou o Vasco, e foi uma atuação assim, ó, para mim, a melhor atuação do Inter no ano. E a importância, né? Empata fora, ganha em casa. Empata fora, ganha em casa. Isso aí é no mínimo Libertadores. Então assim, jogo maravilhoso. O Inter só não está melhor porque aquele começo de campeonato foi horrível, mas vem aí dos últimos 10 jogos, apenas uma derrota. O Inter está muito bem. Obrigado. Valeu, gente. Ó, se inscreva no canal. Videozinho de 8, 9 minutos. Espero que vocês tenham gostado. Ó, nos ajudem, por favor. Por favor. Logo, logo teremos novidades. A gente está investindo horrores para fazer o melhor canal de esportes do Rio Grande do Sul. Fiquem com Deus, bom fim de semana e não briguem por futebol.